Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do LWNcast. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de filtragem em salas limpas e nós convidamos a Speedyar para dar uma palavrinha com vocês. Antes de eu apresentar os nossos convidados, eu vou apresentar o meu companheiro de podcast, o William Ito, que é CEO da LWN Engenharia. Seja muito bem-vindo, William. Muito obrigado, Paris, seja bem-vinda. Estamos aqui com Raí, com Lopes, da Speedyar, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre filtragem e saber um pouquinho mais sobre a vida deles, sobre a vida da Speed, uma empresa muito importante no segmento. Quem são esses empresários, afinal? Então, sejam muito bem-vindos, Raí e Lopes. Obrigado. Podem falar um pouquinho sobre vocês. Satisfação, né? Imagina, Raí, muito obrigado, meu amigo. Isso, Paris. Obrigado pelo convite, né? Imagina. E vamos entender um pouquinho, né, Paris? A gente quer Raí, saber né? quem é O pessoal vocês, tem muita curiosidade. Pô, mas quem que é o Raí? Então... que sempre está nas feiras. Opa! Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade aqui, tá? Bom, o Raí é um baiano que veio para São Paulo aí em 1993, atuando aí em vários segmentos. Já fui segurança, fui garçom, trabalhei no segmento plástico e desde 95 atuo com a parte de filtros, né? Uma parte da minha vida aí profissional, trabalhando com filtragem de ar. Sou casado, tenho 2 filhos, mais 12 irmãos. Então Bastante minha família é bem grande. E como que você entrou aí na área de filtro? Como que foi? É muito interessante, né? Eu trabalhava numa fábrica de saco plástico, onde me ajudaram muito. O primeiro emprego que eu tive realmente em empresa em São Paulo, né? Uma empresa muito bacana, os donos e diretores são amigos, né? E minha irmã era doméstica na casa de uma pessoa que trabalhava com filtros. E minha irmã falou, olha, você vai ser... Vou arrumar um emprego de doutor pra você. Eu falei, doutor? Eu só tenho a 4ª série. Como que eu faço? Como que você é doutor? Que empresa é essa, né? E aí, eu resolvi verificar que empresa era essa que eu ia ser doutor. Na verdade, não era pra ser doutor, né? Era para iniciar na manutenção e almoxarifado dessa empresa, onde eu comecei como ajudante, e aí fui crescendo nessa empresa até me tornar gerente. E tô desde 95 aí atuando nessa área. Então, minha irmã que abriu essa porta aí com um segmento que eu não conhecia, né? O segmento de filtragem de ar. Muito interessante. Que bacana, hein, Raí? É muito bom. A gente não entende os caminhos, mas são eles que nos levam aí. E eu tenho andado por essa estrada, pavimentando essa estrada do segmento de filtragem, com filtros de todos os tipos aí, desde essa época, né? Então, gratidão. Eu conheci você em 2005, 2006, né? Época que o Miguel falava muito de você. E aí, então, desde então, a gente tem uma boa parceria, uma boa amizade. Ah, sim. Nos encontramos muitas vezes, né? Às vezes involuntariamente, né? Tá no lugar, nossa, você tá aqui também, né? São trabalhos que têm um certo... estão relacionados, né? E muito bacana. A gente, ao longo desses anos aí, a gente foi conhecendo muita gente boa, tem nos ajudado a chegar até aqui, né? Profissionalmente, pessoalmente, enfim. Porque muitas vezes se mistura, né? Sim. Eu sempre falo que não tem como você comprar ou adquirir algo se você não admira a pessoa, o profissional, a empresa desse profissional. Então é um grande combo, né? Que a gente acaba construindo ao longo da nossa carreira profissional. Bacana, obrigado aí por compartilhar um pouquinho da tua trajetória. Opa. E ouvir um pouquinho do Lopes. Quem que é o Lopes? Conta pra gente. Eu sou o José Lopes, né? Sou sócio do Raí na Speedyar. Eu tenho 42 anos, sou casado, tenho uma filha de 9 anos, tá? Sou de São Paulo mesmo. Estamos em 6 filhos. Então, vem nessa caminhada aí em família aí. Tem uma galera boa por trás de tudo isso. Mas a questão do... Como que você... Conta pra gente como que você entrou. Começou a mexer com filtragens? Então, a minha história também ela é bem interessante ao decorrer da nossa conversa aqui, nosso bate-papo. A gente vai falar um pouco mais dos detalhes, mas como ela iniciou foi muito interessante na questão do simbolismo, né? Eu estudava aqui próximo mesmo, em Moema, e conheci dois amigos na faculdade, aquela conversa de boteco, né? E esses 2 rapazes tinham acabado de adquirir uma empresa, eles trabalhavam com um segmento de papel isolante e adquiriram uma empresa de filtragem de ar. E nessa aquisição eles precisavam de alguém para administrar, para fazer a parte administrativa, e na época eu fazia a faculdade de administração, né? E no começo, nesse início,
Para pagar a faculdade, eu era motoboy na época. Então, você fala em 2002, 2003, eu trabalhava de motoboy para conseguir pagar a minha faculdade. Meus pais, lógico, obviamente, não tinham condições de pagar. E aí, nesse bate-papo, vem, vai, um era santista, outro era palmeirense, vamos brincar. E acabou surgindo essa oportunidade e eu fui para fazer administração. Só que eu sempre tive esse perfil mais de venda comercial, sempre fui uma pessoa muito fácil de comunicação, tá? De lidar com o público, com as pessoas. E aí fui para essa jornada, né? Isso foi em 2004, praticamente. E quando começou, eu olhei para o lado, para o outro, falei, eu tô sozinho aqui, né? Eu falei, então eu vou ter que fazer tudo. E nesse de fazer tudo, eu comecei a pegar a parte de vendas, né? Aquela carteira que veio da empresa que eles tinham acabado de adquirir, e comecei a trabalhar ela. E comecei a gostar, comecei a entrar nesse mundo de filtragem de ar, que muitos até entendem filtro de ar, já eles atrelam o filtro de ar ao combustível do automóvel, filtro de ar de automóvel, não. Filtro de ar para a parte do HVAC, que é um mundo totalmente diferente, né? Que nós estamos aí na parte de projetos. E depois de um tempo, em meados de 2009, mais ou menos, não, 7, 8, eu acabei pegando um pouquinho mais essa questão de técnica e de produto. E aí comecei a pensar um pouco diferente na questão da onde eu quero chegar, quem eu quero ser nesse mercado, que é o mercado que eu quero ficar. Tá? Então, assim, foi quando eu comecei a me incomodar e procurei mais opções. E aí foi quando eu, conversando com esse cara no dia a dia, né, que ele trabalhava numa empresa muito maior que a que eu trabalhava, e aí comecei a brincar naquela coisa, eu preciso de mais produtos. Tenho 4, eles têm 20, então eu quero esses outros 16. Aquela ânsia de Era concorrente do Raí. Não era bem concorrente, né? Nós éramos bem menores, assim. O Raí já estava trabalhando numa empresa há muito tempo, já consolidada no mercado. E essa empresa era, assim, todo profissional, ele quer estar onde estão os melhores. Ele quer estar onde tem o melhor produto, a melhor marca. Fica a dica. Se quer crescer, tem que isso é a almejar. dica. Sim, e nós somos pessoas que têm essa questão do querer mais, a questão do aonde você quer chegar, quem você quer ser. Isso tem que nascer de nós mesmos, né? E aí começou a surgir essa oportunidade aí numa feira, né? Numa brincadeirinha de feira, de Febrava. Fui lá, bati. Oi, eu sou o Lopes. Ele olhou pro meu lado e falou, você é o Lopes? Eu falei, sou o Lopes. Cara, surgiu uma oportunidade e você me chama. Ele olhou, como assim? Eu tô aqui para vender, tô aqui trabalhando. Eu falei, guarda isso para você. O dia que você precisar de alguém para trabalhar, você pode me avisar. Ele era gerente, né, na empresa que ele trabalhava, e eu tava ali procurando algo melhor. E aí foi para essa brincadeira e fui parar na empresa que o Raí era gerente, e ele se tornou meu gerente e tudo começou a Bacana. Essa história aí. Depois a gente vai contando mais detalhes, mas tem muita história pela frente aí. Então já vamos emendar, né, Parisi? Com certeza, que eu tô curiosa, quero saber mais. Vamos emendar, então, como começou a Speed, né? Qual que é a história do início da Speed, como que se formou? E aí vocês podem, né, falar um pouco da Speed pra gente. Sim. Pode ir lá, vai lá. Na verdade, assim, eu nunca quis ser empresário, nunca pensei em ser empresário, porque eu sempre atuei, na minha cabeça, sempre tive uma postura de dono, né? Então, eu sempre achei que era o dono da empresa que eu trabalhava, né? É o senso de dono. É o senso de dono. Então, sempre tive a postura de dono, né? Ah, a luz acabou. Teve uma época, uma vez o pessoal ficou bravo comigo, porque a luz acabou e todo mundo queria ir embora. Eu falei, não, mas ninguém vai embora, cara. Eu era do cara de vendas e a fábrica sempre quer ir embora, né? Eu já fui da fábrica. Pensava um pouquinho diferente, mas não tem luz. Eu falei, não, primeiro que os computadores ainda têm ainda uma bateria, então precisa acabar. E o vizinho tinha luz, né? Então eu peguei, comprei os cabos, puxamos o cabo da subestação do vizinho e ligamos na empresa que eu trabalhava pra ninguém ir embora. Ô, louco. A dona nem sabia. A dona Você gosta mesmo de trabalhar aí, Raí? Não, eu gosto. Eu tenho disposição. E aí, então sempre tive esse sentimento. A empresa que eu trabalhava era muito boa, uma empresa que me projetou, né? A minha chefe me ensinou muito do que eu aprendi, muito, foi minha mentora. Isso é legal, Parisi, isso é gratidão. A gente tem que ter gratidão pela nossa história, né? Pelas pessoas que passam e abrem as portas pra gente, né, Raí? Não, com certeza. Tanto que eu fiz questão de deixar meu telefone com ela. Qualquer momento que ela me ligar, eu sou um soldado dela, né?
E aí, em 2017, eu tinha um objetivo. Esse objetivo na empresa, eu não achei que não fosse alcançar onde eu estava. E aí veio a ideia de sair da empresa, né? Sair da empresa que eu estava e ser funcionário em outras empresas. Eu não pensei em sair para montar uma empresa. E aí eu fui bater nas portas que até então ficavam, olha, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo, né? E aí eu falei, bom, mas é mais justo, né? Recebi um convite, agora eu vou lá aparecer na festa, né? Bom, mas quando cheguei na festa... Não era bem assim. Não era bem assim, por questões, obviamente, né? Eu era um gerente, era um cara que tem um salário, né? Compatível. É compatível, é complicado você contratar um gerente, o cara pular de paraquedas assim, falar, agora eu vou ser gerente aqui. Não é assim que funciona, né? Aí bati na primeira porta, era uma multinacional. Infelizmente, naquele momento não era o melhor momento. A pessoa foi muito justa comigo. Falou, Raí, olha, cara, eu gostaria muito de trazer, mas não depende só de mim. Eu estou na multinacional, as decisões são muito mais complicadas, né? Diferente da empresa nacional. E foi aí que eu fui falar com a segunda porta, que fui conversar com o Thiago e o Antônio Carlos, da Montac, né? A gente, final de semana, falou, vamos aí conversar. E quando eles souberam que eu tinha interesse em sair, eles me propuseram a fazer qualquer coisa com eles. Falou, cara, a gente quer você aqui. Seja para ser funcionário, seja para ser empresário com a gente, seja para abrir um negócio, a gente quer ter você. A gente sempre quis ter você. E se você realmente quer sair, e os caras foram super bacana comigo, até porque eu não aceitaria algo diferente da postura dele, falar, aí, se você quiser mudar de ideia, voltar na empresa que você trabalhou e conversar, não tem problema, até porque eu falei, olha, eu vou voltar e conversar lá, se eu conseguir mudar o cenário com eles, porque eu não estou buscando dinheiro, eu nunca busquei o dinheiro foi sempre uma consequência, eu me pago 1.000 a mais, nunca liguei pra isso, cara. Mais uma dica, o dinheiro nunca foi o propósito inicial. Nunca. Dinheiro sempre é uma consequência. Porque tudo que eu fiz na vida, né, ao longo da minha vida, eu sempre consegui. E sempre ganhei o dinheiro, né? Seja fazendo engraxando sapato, seja vendendo picolé, seja fazendo qualquer coisa, o dinheiro sempre veio dentro daquilo que eu fazia, né? Então, logicamente, eu tinha uma atividade que não iria ficar rico vendendo picolé, a não ser. Mas o dinheiro sempre veio, né? Seja em todas as profissões que eu atuei, os aumentos de salário sempre vieram. Por quê? Porque o foco nunca foi o dinheiro, foi o resultado, né? Então, foco no trabalho, responsabilidade com as entregas, e o patrão sempre, o empresário sempre vai me reconhecer. Assim como fui muito bem reconhecido na empresa que eu saí. Eu não saí por conta de salário, é porque eu tinha uma visão de mercado que eu queria fazer em algum lugar essa diferença, né? Então, em 2017, eu acabei saindo da empresa que eu trabalhei, e aí começou um projeto, né, que aí nasce a Speed. Eu não sei se eu posso falar nesse momento como é que a Speed efetivamente nasceu, como é que... Pode. Né? Claro, pode. E aí Fica à vontade. Eu vou incluir o Lopes aqui, porque inicialmente éramos só nós três, e aí eu falei, olha, existe uma pessoa, que é um cara que contratei, e o cara é fera, né? É o único cara que eu vi chegar e realmente assumir um papel, porque tem outros bons vendedores que trabalhavam comigo, mas que tinham herdado carteira. E o Lopes, ele veio sem nada. Eu dei a pior carteira que tinha na minha mão. Os melhores e os piores clientes. Porque era mesmo. Porque assim, né? Eu dei uma carteira pra ele ruim, porque não comprava nada, mas se ela começasse a comprar, poderia, que pouco se tornou depois, né? Ele conseguiu transformar essa carteira ruim numa carteira muito boa, acabou se tornando uma carteira principal. E aí eles toparam, eles falaram, aí, o que você quiser fazer. Eu sempre tive muito... o Thiago e o Antônio Carlos, são nossos sócios aí na Speed, eles sempre me deram muita autonomia para nós, né? E você acredita nisso, Raí? Então, tanto que quando nós fomos montar a Speed, eu falei para ele o seguinte, né? Eu falei, tudo bem, eu não ligo em ser funcionário, não tem problema. Eu nunca quis ser empresário, nunca teve na cabeça que quero ser empresário. Então, ser funcionário e empresário só tem um problema, eu quero ser grande. Eu penso como grande. E eu quero ter tudo ou nada. Porque eu não queria ter um filtro grosso, ter um filtro, né, falando de filtragem, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí, ele nos possibilitou financeiramente, né, a termos tudo, né? Nós montamos uma empresa que já nasceu grande, né? E assim nasceu a Speed Air no dia 10 de julho de 2000. Quer dizer, se você pensa em ser grande, você almeja ser grande, você tem que pensar como grande, né? Uma cabeça pequena, um corpo grande com a cabeça pequena não é para lugar nenhum. Agora uma cabeça grande com o corpo pequeno. Ela vai longe. Porque ela foi fundada quando, Raí? A Speed, nós começamos o projeto, nós sofremos muito, eu e o Lopes, porque a Speed eu pedi as contas. Eu saí efetivamente em fevereiro. De que ano? De 2017. Só que eu não tinha nada, nós montamos uma empresa do zero, nada. As primeiras mantas nós cortamos lá no meu sogro, né? Pegar uma maquininha e cortar, eu não tinha nada, né? E eu fiquei sem trabalhar de fevereiro até julho, né? Efetivamente, porque a gente galpão, abrir
radar para poder importar. Repito, a Speed ela nasceu já no formato de uma empresa grande, com radar, com produto, todos os filtros, G4, fino, absoluto, médio, equipamento, né? Completa, né? Completa. Nós já nascemos grandes. Né? Por quê? Porque geralmente as empresas que começam nesse segmento, eles começam fazendo os filtros mais simples, um grosso. E para mim também, não sei se nós comportaríamos ter algo menos que isso, porque a gente já vinha de uma empresa muito bacana, muito legal, que tinha muito disso, né? E é legal como surgiu aqui, se eu posso falar já nessa parte, né? Tchau. E a Speed, eu estava em casa lavando louça, né? Sem trabalhar, sem fazer nada, e aí vamos pensar no nome de uma empresa, né? Puta, aí, a primeira coisa que você pensa inicialmente era Rai Filtro. Se o Rai morre, acaba a empresa, né? Ou o Rai morre, né? O Lopes aí, né? LR, mais os outros investidores, o Thiago e o Antônio. E aí, lavando louça, né? Eu pensei, meu Deus, se eu tivesse aqui, se minha esposa tivesse aqui, lavava essa louça rapidinho. Nossa, rapidinho? Rapidinho, Speed. Speed é. E aí foi aquela correria, né? Com o Thiago e com o Antônio, e com o Lopes, né? Nossa, esse nome é legal. E a galera de imediato já falou assim, nossa... Abraçaram a ideia do Speed. Lavando louça. Homens, lavem louça, homens. Quando você tá lavando louça ali, mais uma dica. Economizem água, tá? Com responsabilidade, né? O meio ambiente agradece. Então a Speed nasceu, foi tudo muito assim, natural, né? Porque e aí nós mandamos o nome, né? O cara fazer o logo e tal. Feito uma pesquisa de mercado, existia empresas com aquele nome e que trabalhasse com filtros, e foi assim um sucesso, o nome caiu muito bem. E foi assim que nasceu o nome, foi assim da minha parte aí, foi assim que nasceu a Speed, tá? E da sua percepção, Lopes? Então, aí até pegando a dentro do Raí, voltando na questão da projeção do Lopes, né? Então, na outra empresa, eu sempre tive o pensamento de ser empresário. Isso já estava na minha cabeça desde sempre, que eu ia fazer algo maior, né? É que o Raí até comentou agora, e o perfil da empresa já nascer grande já é na questão do perfil dos dois sócios que estariam na operação no dia a dia, de você já nascer grande, você já nascer uma empresa já consolidada na questão de qualidade, de estrutura, de eficiência, tá? E até teve uma vez que, quando minha filha nasceu, o Raí, com a esposa dele, a família dele foi na minha casa visitar, né? E eu falei com a esposa dele, isso já surgiu uma brincadeira, né? Eu falei assim, Márcia, convence o Raí pra gente, né, abrir uma empresa entre nós, minha filha nasceu dia 17 de janeiro de 2017, então assim, eu já tinha, e aí aconteceu, mas assim, eu já tinha um pensamento, e óbvio, você vai querer se juntar aos melhores, né? Eu falei, se eu e o Raí conseguisse montar algo, né, nesse sentido de filtro, de empresa, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu respiro, seria legal. E aí surgiu esse convite, né? Eu estava ainda na outra empresa e eu também estava descontente. Eu acabei saindo numa outra oportunidade. E nessa outra oportunidade, olhei e falei, não é muito bem assim. E o Raí falou, Lopes, e aí? Pô, fiquei sabendo que você saiu. Eu falei, Raí, eu saí, eu tô em outro negócio, mas eu amo filtro, eu respiro filtro, não dá. Ele foi, então vem. Eu falei, vamos. E aí começou, e todo esse trabalho de estruturação, nós sabíamos que o caminho ia ser um caminho difícil, ia ter muitas pedras, né? Que é normal, né, Lopes? Normal. Uma caminhada de início de empresa é assim, né? Sim, e essa questão de você já nascer grande, nós tínhamos uma percepção de que quantas empresas no mercado nacional tinham uma sala limpa para a produção do filtro EPA. Então você tinha 1, 2 empresas só, e aí Speed daquele tamanho, naquela estrutura que nós fizemos, né, através do Thiago e do Antônio, já trabalhava com esse tipo de produto. Vamos construir a nossa sala limpa para ser já um diferencial no mercado, e a gente entregar isso para o mercado, apontar para o mercado que a Speed Air, ela tem uma produção dentro de uma sala limpa do filtro EPA. E isso ele foi muito bem aceito no mercado no início. Foi um dos grandes diferenciais do mercado, então. Foi um diferencial. E essa questão do nome, que é muito sugestivo, que a gente sofre até hoje, né? Sim, essa questão da rapidez. Não pode atrasar um pedido, né? Tem que entregar rapidinho. Não, a rapidez está no DNA nosso, né? A gente tem feito isso há muito tempo e continua fazendo. A gente passa isso para a nossa equipe, para as pessoas que estão lá conosco, contribuindo com o dia a dia. Deixa eu puxar esse gancho e já perguntar qual que é o propósito, qual que é o motivo, né? O propósito da Speed, por que da Speed?
Pra vocês, qual que é o... Assim, eu posso voltar só um pouquinho, pessoal? Claro, fica à Pode. vontade. Oh, Eu tinha uma curiosidade muito grande quando eu trabalhava nessa empresa que eu era gerente. E eu sempre fui muito bem recebido pelos clientes, né? Sempre fui muito bem tratado, eu sempre tive esse carinho dos clientes. Mas eu me perguntava o seguinte, por que será que eles me tratam assim? Será que é porque eu sou gerente? Será que essa empresa já atende aqui? E eu sempre tive curiosidade de falar assim, e se eu fosse um CPF? Como que eu seria tratado como um CPF? Porque uma coisa é CNPJ, uma empresa, uma estrutura. E quando eu virei um CPF, nesse tempo de ter saído da empresa, de ter pedido as contas, de ter ido embora, né? E outra observação, tá, pessoal? Assim, para quem está assistindo aí, acho que para algumas pessoas eu já falei o seguinte, não espere a mudança, seja a mudança. perfeito. Eu não esperei ser mandado Não, embora. repete que eu vou até escrever aqui. Não espere a mudança, seja a mudança. Eu sempre trabalhei onde eu quis. Eu sempre fiz o que eu quis. Por isso que eu sempre me dediquei ao máximo, entreguei ao máximo em tudo que eu fiz na minha vida. Eu pedi as contas com 17 anos de empresa. Com 21 anos de empresa. Eu tinha 21 anos de empresa, eu pedi as contas. Pensando na sua estabilidade, em todas Dois essas fi- questões, dois não filhos. faria sentido, né, entre aspas, você ter feito essa mudança. Mas você deu as caras e foi com a cara e com a coragem. Com a cara e a coragem e essa curiosidade de saber como que eu seria tratado pelas pessoas. Porque as pessoas, elas são CPF dentro de um CNPJ. Verdade. Né? Então era um CPF ali que eu não poderia fornecer, porque, né? Eu não poderia fornecer para aquele CPF. E o que acontece? Eu falo para as pessoas às vezes, eu tô descontente, caneta e papel. Aqui, ó, resolva a sua vida. Aqui, se você tá descontente e você tá esperando que seu chefe mude você. E falo isso para quem trabalha comigo, falo isso para todas as pessoas. Né? Não deixe o seu futuro na mão de ninguém. Né? Não deixe o seu destino na mão de ninguém. E aí, saindo da empresa e virando um CPF nesse período, né? Fiz tudo certo, pedi as contas, fui embora, tudo certo dentro da minha visão, tá? Sim. Entenda, cada um tem uma condição, eu tinha 2 filhos pequenos, pagando aluguel, né? Mas acreditei no meu potencial, naquilo que eu seria capaz de entregar. E conversando com as pessoas, depois que eu pedi as contas e fui embora, todas as pessoas que eu sentei na mesa, todos, falaram, Raí, quando você tiver uma empresa, você vai sentar aqui e vai ter oportunidade de apresentar uma proposta. Todos eles me receberam como CPF. Eu não era mais um CNPJ, era um cara desempregado. Porque as pessoas até brincam hoje comigo, você é um fulano de tal daquela empresa. Até hoje, e eu sinto orgulho que eles me comparem e me chamem com o Raí da outra empresa, né? Eu não fico ofendido, pelo contrário, eu tenho orgulho de trabalhar numa grande empresa. Na qual, quando deu o meu tempo, eu fui embora. É muito simples, turma. Quando der o seu tempo, vá embora. Tudo é passageiro, inclusive a própria vida. Então, que seja eterno enquanto dure. E durou bastante tempo. Eu não tenho arrependimento algum. E o maior orgulho que eu senti até hoje, mesmo hoje, tá? O Speed já vai fazer aí 8 anos, ele ter sido recebido como CPF muitíssimos bem por empresários, por pessoal de manutenção, engenheiros, todos aqueles que tinham contato comigo continuaram me respeitando e acreditando que daria certo. Eu acho que deu, porque a gente tá aqui 8 anos, né? Fez um sucesso. Então, desculpa, eu quebrei um pouquinho aí o nosso... Mas eu não poderia deixar de falar isso, porque eu acho que muita gente quer o resultado, mas não quer o processo. E não existe resultado sem processo. Que tudo possa acontecer, não foi flores, né? Olha, minha esposa que é diga, a Massinha, né? Passou por esse processo junto comigo, assim como os meus filhos, né? Meu sócio também tem família. Então, não poderia deixar de falar dessa passagem aí, tá? Obrigado. O propósito nosso sempre foi de atender, né? Tanto eu quanto o Lobby sempre tivemos um perfil de querer atender bem, de querer levar para os clientes o melhor atendimento em excelência de atendimento e produto, né? Então, o nosso propósito é de atender todos os clientes da melhor forma possível. Nós trabalhamos com um produto que atende a saúde, né? O filtro, ele é extremamente necessário, né? Para todas as atividades precisa ter filtro, né? Só que a gente não vende filtro, né? O filtro, ele pode ser que no lobby pode ser de combustível, pode ser o que a gente vende, na verdade. A gente entra no processo do cliente para entender o resultado. Então, nosso propósito é atender o cliente de forma plena na necessidade que ele tem, né? Proteger o meio ambiente, o filtro é também para proteger o meio ambiente, além dos processos internos, proteger o externo, né? Nós atendemos com filtro para todos os segmentos. Então, esse é o nosso propósito. Trazer saúde, bem-estar e qualidade de vida através dos nossos filtros de AC, atendendo em todos os mercados. Parabéns. Muito legal. Um pouco do propósito também, ele acaba sendo um reflexo da sua vida, né? Do seu dia a dia, quem você é, né? Então, a gente tende como empresário, ao longo desse percurso que você vai
vai traçando algumas metas, e quando tem o início de uma empresa, você tem um pensamento. E quando as coisas vão dando certo, obviamente que vai mudando algumas coisas na sua cabeça. A própria empresa muda, né? E o nosso propósito sempre foi de entregar o melhor. E o que nós entregamos o melhor dentro dos nossos clientes? Que eles se tornam nossos amigos, né? E isso é diferente em alguns segmentos. E nosso segmento de filtragem, de área limpa, e é o que é um mercado que a gente atua com mais exatidão, é um mercado assim que é muito imediatista, né? Então, a gente está sempre à disposição do cliente. Isso é diferente. Isso é um propósito diferente que nem todos entregam. Então, às vezes, ligam para nós, no final de semana, sábado, domingo, ô Lopes, eu preciso de uma ajuda, né? Sala limpa. A pessoa vai fazer uma qualificação e olha e fala assim, pô, tô precisando trocar o filtro. Tem um filtro, não vai rodar essa área. E aí lembra e liga, e a gente está lá disposto a ir final de semana, fazer um trabalho diferenciado, deixar a família em casa. Então, é um propósito diferente. Propósito dentro da empresa também perante nossa equipe, nossos colaboradores, né? É tentar entregar o melhor, o ambiente, a estrutura, tudo isso conta muito, né? Porque nós temos um papel muito importante na sociedade de empregar como empregador e trazer esse tipo de trabalho para as pessoas que estão lá conosco, porque ninguém quer sair de casa e ir para um lugar que você não esteja feliz, né? Sim, eu acho que é um grande diferencial, né? Quando o dono está presente, tá à frente do negócio. Sim. Como você falou, pô, quantas vezes aí eu liguei pro Raí, por exemplo, Raí, preciso de um filtro tamanho tal. Ô, William, vamos fazer para tentar entregar depois de amanhã ou amanhã. Então, é diferente. A gente não consegue isso, por exemplo, esse canal direto com uma empresa, né, que tem mais, uma multinacional, enfim. Mas com vocês a gente já cansou de ligar e ser atendido, né? Eu acredito que seja um dos principais diferenciais de vocês no mercado, que posiciona vocês em uma forma, até de que você falou, de tornar amigo e parceiro do cliente. Não é só uma relação empresário e cliente. Não, a gente tem uma afinidade, tem um fit, tem um porquê somos parceiros. Sim, é que nem eu tô no mercado já há 20 anos praticamente. Então eu tenho clientes há 20 anos. Tenho amigos há 20 anos. E essa questão de você entregar nessa rapidez, não que a gente para uma produção, nós temos um estoque assim que seja já disponível ali, automático, para que a pessoa tenha acesso a esse filtro. Então a gente consegue fazer com que aconteça de chegar a esse filtro num tempo que ele necessita, né? Que é diferente dos 15 dias úteis, um prazo um pouco maior que o mercado acaba atendendo, né? Então é diferente a Speediair, é diferente esse nosso trabalho, tá? Então é muito prazeroso, tá? E é o que a gente vem fazendo aí há 8 anos, né? Já estamos indo para 9 anos, agora em julho de 2026 a gente faz 9 anos. Se fizer 10 anos, chama pra festa, hein? Não, com certeza. E teremos uma super festa. Isso aí. A Speed, falando dos diferenciais aí, o que acontece? A Speed, ela não produz para vender, a gente não vende para produzir, a gente produz para vender. A Speed hoje, certamente no mercado nacional, nós temos o maior estoque de filtro pronto e matéria-prima para produzir os filtros. Nós importamos e fabricamos tudo, desde o filtro de alta temperatura ao filtro mais simples, né? Nós temos em estoque para atender. A pandemia mostrou muito interessante para a gente quantas coisas nasceram na pandemia, né? O iFood, sim. Enfim, fazer uma propaganda do iFood aqui, vamos ver se eu recebo na minha casa lá. E outras empresas mostraram o seguinte, que tudo é possível quando você acredita. Fazer o que nós fazemos é muito difícil. Não é fácil, né? E a Speed, muitas vezes, o cliente, ele nos chama, ou chamava a gente numa necessidade urgente, mas depois colocava de lado. E a brincadeira que eu sempre fiz, e deu muito certo, era o seguinte, eu te atendi no seu momento mais difícil. Você estava na UTI, literalmente, precisando de um filtro absoluto, e eu te atendi. Você precisa de uma amostra do meu filtro fino, não faz muito sentido. Né? Eu tenho muitas comparações, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o fato é o seguinte, se você está usando um filtro absoluto da Speed, que é o filtro EPA, né? Que é o filtro aí, um H14, ou até mesmo o UPA, que atendemos aí no mercado, e naquele momento difícil a Speed te atendeu, quando você ligou pra gente numa sexta-feira à tarde. Então muitas barreiras são quebradas, porque é normal. Teve cliente que nós demoramos 5 anos para entrar. Isso é muito divertido, turma, porque isso é trabalho, né? A gente sabe que existe um processo, muitas multinacionais que atendemos, né?
Então, o diferencial nosso é isso. A gente produz para vender. E a maioria das empresas vende para produzir. Então, depois que vendem, aí eles vão começar o processo. A gente acredita no Brasil, a gente acredita no mercado e as pessoas acreditam na gente. E quando você tem essa sincronia, não tem como dar errado. Porque eu acho que é um casamento, né? Aí, aproveitando então, né, Paris, vamos entrar na parte técnica e já entrar e falando, perguntando para vocês, vocês expliquem para a gente, para o nosso público, qual é a importância do sistema de filtragem dentro de uma farmacêutica, dentro de um ambiente controlado? Qual que é a importância? Hoje é impossível você produzir qualquer tipo de medicamento, e não é só medicamento, né? Você tem indústrias alimentícias, você tem indústria de cosméticos que precisam ter uma parte, tem que ter filtragem, você tem que ter classificações ISO dentro dessa sala, seja ISO 8, ISO 7, ISO 6, ISO 5, dependendo do processo. E é impossível você fazer isso sem os filtros de ar, né? Logicamente que o filtro ele é um acessório, né? A gente sempre fala para o cliente que o filtro ele é um acessório, assim como a correia, o rolamento, o ventilador, a serpentina, os dutos. E o filtro, por ser qualificado, né? Fazer aí todos os testes, ele é imprescindível. Filtros que tenham qualidade, filtros que tenham uma menor perda de carga possível, com a maior vazão possível, que respeitem as normas internacionais, hoje a 16890 e a 29463, né, que são as normas hoje vigentes para a regulamentação de filtro no Brasil, né, não depara das normas nacionais. Então é impossível hoje atuar sem filtro. E a Speed procura sempre estar evoluindo no segmento de filtragem, para que a gente atenda esses clientes, seja ele alimentício, farmacêutico, hospitalar, com os filtros mais eficientes, com o melhor resultado possível em termos de produto. Quando a gente fala em filtragem, a gente pensa em partículas, né? Então, nosso público entender qual é assim, a importância também do filtro é a gente tentar reduzir a quantidade de partículas no ambiente. Né? Fazer esse controle pensando numa sala limpa, né? Então, quanto menos partículas a gente tem em suspensão no ar, menos particulado, menos contaminante teremos, porque a partícula é um transporte, o meio de transporte para uma bactéria, para um fungo, para um vírus, né? Então a gente tira as partículas do ar, isenta o ar ali de partículas para apresentar a questão de contaminação, né? E aí, como você falou no começo, mas também a gente protege o meio ambiente. Porque às vezes, imagina numa farmacêutica com pó, né, com cefalosporina, por exemplo, como que você joga expurga, né, para fora? Tem que filtrar também para você também proteger o meio ambiente, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece, né? As normas, os filtros, eles continuam sendo mudando muito pouco, tá? Eu trabalho com filtro desde 95. Eu vi nascer poucos filtros diferentes. Porque eu repito, eu não quero minimizar chamando o filtro de um acessório, tá? É que quando a gente atende um cliente, dá muito treinamento em farmacêuticos, em hospitais, e a gente fala da conexão do processo. A gente não vende o filtro, a gente vende o processo. E nesse processo é o que você falou, o particulado, das partículas viáveis, né? Que são as que transportam a bactéria, o vírus. E aí você precisa, as normas foram mudando em termos de norma para garantir que o filtro tenha cada vez mais seja reduzido, né? O filtro que era fino reduziu para médio, né? M5 e M6. Aproveitando o seu gancho, desculpa te cortar, eu queria que vocês explicassem quais os tipos de filtro, porque você usou algumas nomenclaturas, né? Grosso, fino, EPA. E para o nosso telespectador tentar entender o que é, qual a diferença de cada filtro, a importância de cada um deles, quais existem no mercado. Então, um pouco da questão da filtragem, nós temos as classes e as suas barreiras. Então, a gente inicia com uma classe G, né, que é filtragem grossa, média, fina, EPA e UPA. Então, assim, você num sistema de filtragem, vamos supor num fan coil, num equipamento que é uma UTA, você tem algumas sequências de filtragem para que você tenha a proteção do próprio equipamento e do ambiente e do operador. Então, você tem um filtro grosso, que ele vai pegar um particulado maior, ele tem uma eficiência menor. Tem um filtro médio, pega um particulado médio, eficiência um pouco maior que o grosso. E aí você vem para os filtros mais nobres, que são um filtro fino. Então, você pega um particulado um pouco menor e até chegar no filtro EPA, tá? Então, em alguns casos, você tem um filtro EPA na máquina e às vezes você tem um filtro EPA no último estágio, que seria dentro da sala através das caixas terminais. E também uma classe A, por exemplo, ISO 5, que você tem um fluxo laminar, que você tem mais uma barreira de filtragem. Você está pegando o ar de dentro da sala, que já está filtrado por 5 tipos de filtro, e aí você passa por mais um filtro EPA para que você tenha Quer dizer, Lopes, os filtros, a gente pode chamar de pré-filtros,
são basicamente para a gente ir reduzindo o tamanho das partículas, certo? Para Isso. quando chegar num filtro EPA, um filtro UPA, a gente não saturar ele de uma forma rápida. Isso, é o né? impacto. E aí você tem um ganho. Então, nós sempre indicamos para que os nossos clientes tenham um controle através dos manômetros, lógico, porque no filtro você tem identificação de vazão e pressão inicial e final. E então a gente recomenda, tem muitos casos, que é uma indústria que está na Castelo Branco, por exemplo, o pessoal costuma trocar o filtro grosso e médio a cada 15 dias, para que o filtro fino dure 6 a 12 meses, para que tenha alguns casos que a gente já viu em alguns cases que nós trabalhamos em 1, 2, 3 clientes, que dura filtro EPA dentro de uma máquina até 5 anos. Então, a gente deixa um pouco de vender tantos filtros para que a gente atenda o cliente. Por isso que é o diferencial nosso no mercado como profissional, como vendedor técnico, como um empresário. A gente faz a diferença dessa forma. Não só vendendo. É muito bom vender, lógico, você vai ter seu lucro, vai ter seu retorno, mas quando você atende o cliente e dá uma solução para ele nesse nível, ó, eu estou te entregando o que você precisa. Faz dessa forma que você vai ter um ganho lá na frente. É espetacular. Não é vender por vender, é que excepcional. faça sentido. Sim, faz sentido para o cliente e para nós. Então, eu até brinco, às vezes, o cliente olha para mim e fala, sério que você vai fazer isso? Eu dou risada e falo, pode fazer, que vai dar certo. E isso é prazeroso para nós, porque quando você faz isso com o cliente, ele sempre vai estar com você. Porque você tem a dança da cadeira. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, e ele sempre vai lembrar de você, ó, o Lopes me ajudou aqui nesse local. E lógico, a gente tem que ter uma expertise muito grande na questão não só do nosso produto, mas também na questão da aplicação, do tipo de equipamento. Então, assim, na farmacêutica você tem diversos modelos de aplicação, tanto no insuflamento de ar para climatização, para proteção, tá? Do produto e do operador. E aí você tem a parte da exaustão, tá? Então você tem um bang bag out na saída do ar para você purgar, né? O Ida até comentou desse pó que pode ir para a atmosfera. Então nós temos um bang bag out que você tem mais uma camada de saída de ar filtrada. Você tem equipamentos de alta temperatura que você tem filtro de 200 a 350 graus. Então é um mundo muito grande nesse meio de filtragem. Você tem a parte de despoeiramento também. Então a gente fala muito da farmacêutica, que é um meio que nós estamos, é o mercado que a gente atua muito. Só que assim, eu até costumo dizer com o Raí, eu falei, Raí, vamos fazer o seguinte, você fica com a farmacêutica e eu vou para outro mercado. Porque assim, eu gosto muito do mercado metalurgia, eu gosto da alimentícia, eu gosto muito da pintura. Então você tem muito mercado a se explorar e assim, é um mundo muito grande. Então tudo vai filtro, praticamente. Então você pega um condomínio, vai filtro. O teatro vai filtro, o shopping vai filtro, a indústria vai filtro. Então você tem muita opção para diversificar o seu produto, né? Quase que não tem limite, né? Sim, Não, Todo lugar não tem um filtro. Até o Rai comentou na questão do que mudou. Eu costumo muito ir em feiras, né? Então o Rai já foi para a China, para a Turquia. Ano passado ele foi para a Turquia e eu fui para a Alemanha. Então você chega nessas feiras, você tem a Filtech, que é a maior feira de filtragem do Como ela chama? Filtech. Filtech. Isso. E é feita, ela é na Alemanha, em Colônia, né? Em outubro eu estive lá novamente. Então, assim, você vê que não tem muita mudança, muita movimentação. Aí eles tentam trabalhar alguma coisa que dure mais tempo no sistema, mas o papel em microfibra de vidro para uma eficiência de 99,99%, então você tem a escala, né? 0,1 você tem 99,97, vai 0,2 a 99,9999, 0,3 verifica uma casa de uns 6,9 para frente. Então não tem muita mudança no mercado de filtragem. Tem assim, ele está bem consolidado. O que a gente vê é a mudança na norma. Sim. Com relação ao tipo de ensaio, né, e tipo de classificação, né? Então, para deixar claro para o nosso ouvinte, quando você fala em 99,99, isso é eficiência, né? Também. Eficiência para um tamanho de partícula específico, né? Sim. Então, a gente tem algumas mudanças com relação ao ensaio. Vamos buscar partícula de maior penetração, né? MPPS e assim vai, né? Isso. O teste é de outra forma, né? Você não usa mais um PO, um DLP. Não. É outro tipo Você mede eficiência. né? Eficiência, então, assim, é muito mais rigoroso e te mostra um pouco mais que você está trazendo algo bom para o mercado. Então, você está entregando para o mercado quando você é submetido a um teste tão rigoroso dessa forma, tá? E diz um negócio, lá fora a gente vê algumas empresas que acreditam em empresas de filtro, né? No Brasil tem algo semelhante,
uma empresa que certifica empresas de filtro? Que comprovem a eficiência ou ainda não? Infelizmente, que eu saiba, ainda não. O que é uma pena, porque nós temos muitos fabricantes de filtro. Nós temos aqui fabricantes, vendedores, distribuidores, né? Temos grandes multinacionais de filtro no Brasil. Caberia no mercado nacional ter uma empresa, logicamente, que fosse imparcial, né? Não voltada para nenhum fabricante, para que fosse feito os testes, feito tudo, mas infelizmente no Brasil não tem. Você tem nos Estados Unidos, você tem na Itália, você tem na Europa, mas ainda não tem. O que muitas vezes desqualifica muitos, porque como não existe faculdade que ensine sobre filtragem de ar, como contabilidade, direito, administração, então você precisa realmente ter uma empresa que qualifique, né? Uma empresa que qualifique o seu sistema, que qualifique os seus filtros, né? E consiga fazer uma medição desde o filtro grosso, é possível isso, até o filtro EPA. A gente pensa que só o filtro EPA é qualificado, não. Filtro grosso colorimétrico, por exemplo. Sim, né? E a pessoa consegue verificar pelo estado da serpentina, pelo tipo de filtro, pela característica do filtro. Logicamente, quem conhece é mais fácil fazer essa análise. Sim. Mas realmente é uma pena, William, que não tenha nenhuma empresa, pelo menos que eu conheça no Brasil, que possa fazer esse tipo de certificação, de acreditação. Sim, sim. Para o nosso público entender lá fora, né, tem algumas empresas que acreditam em empresas de fabricantes de filtro. Então, como que ela faz? Não somente ela pede a amostra do filtro para a empresa, para o fabricante, para testar aquela amostra, mas ela valida isso. Então, ela pega a carta de cliente daquele fabricante, com uma autorização, claro, e ele vai até a fábrica do cliente, né, que comprou o filtro, e pega uma ou duas amostras daquele cliente e faz o teste naquele filtro que o cliente comprou. Não que você enviou, né? Não como você, fabricante de filtro, enviou para ele. Então, ele faz também o que você mandou, mas também ele valida isso buscando em algum cliente da sua carteira para comprovar que você não fez um filtro especial para ser qualificado, para ser É certificado. importantíssimo, inclusive, né? Para o processo, para você dar fé, validar algo que está no mercado. É extremamente Isso importante. baliza, né, Raí? Sim. Pode ser um próximo passo, fica a dica. Não, sim. A gente que está no mercado de filtros e não está, porque no nosso caso, né, tanto eu quanto o Lopes, nós somos empresários, mas nós somos empresários que atuamos literalmente na parte técnica, né? E da qual eu me orgulho muito. Eu falo que eu vim da fábrica, né? Eu tenho orgulho de falar isso tão grande. Nada contra quem, né? Não passou pela fábrica. Por esse processo, mas eu entendo que é mais fácil você entender tudo isso, né? Agora, no Brasil, realmente, porque assim, né? Você tem muitos filtros. E você qualificar todos esses filtros, se você tivesse um laboratório no Brasil, seria muito mais fácil reduzir o custo, né? Por quê? Porque esse custo mais baixo, você teria a possibilidade de empresas menores, tem empresas de filtros menores que também gostariam de fazer isso, e não faz por conta dessa dificuldade, né? Então, existe uma dificuldade, lógico, as empresas maiores, as multinacionais, têm seus canais de teste, além de laboratórios independentes que fazem esses testes. Mas é legal dar uma oportunidade de modo geral, né? Sim. Nem todo mundo nasce grande, tem gente que nasce aí pequeno. Sim. E gostaria também de ter a oportunidade de testar os seus filtros, suas matérias-primas, né, seus filtros acabados, e poder também ter a oportunidade de fornecer para grandes empresas. A Speed encontrou grandes resistências no mercado. Hoje em dia, bem menos, porque nós temos provado a cada dia que nós somos uma empresa séria, uma empresa que acredita, uma empresa de tecnologia, né? Mas é muito difícil quando você não tem isso, um laboratório no Brasil, né, que acredite a variedade imensa de produtos que nós trabalhamos. Porque nós estamos falando de um modelo, nós estamos falando de diversos modelos de classe de filtragem, né? O meio filtrante, para você atingir a classe F9, você pode ter diversos materiais, né? Não é só a fibra de vidro que vai te tornar um filtro F9 ou F8. Né? Aproveitando esse gancho aí ouço falar, né? Então, eu tô trazendo dois especialistas aqui de filtragem, então tem que tirar essa dúvida, que inclusive acho que quem tá nos ouvindo tem essa dúvida. Aí, eu ouço falar que, o filtro novo, quando ele é zero, algumas pessoas falam, ele tem mais eficiência porque ele tem a carga estática, que ajuda, um mecanismo de filtragem, e outras pessoas falam, filtro mais antigo, quanto mais ele fica velho, ele fica mais eficiente. Então, você poderia falar, você, o Lopes, falar um pouquinho? Tem muito interessante essa parte. Então, eu acho que fala você e eu falo também, porque tem uma parte muito interessante com um cliente que aconteceu sobre esse questionamento. Pô, que bacana. Eu gosto dessa. Obrigado pela pergunta, porque ela tem muito sentido, mas enfim. Eu acho que o que o Raí ia comentar seria até mesmo o que eu vou abordar, porque você tem até um filtro bolsa hoje, ele é um F9, propriamente dito, ele vai te dar uma entrega no F9.
Porém, ele vai te entregar a eficiência dele de F9 quando ele tá no final da vida útil dele. Então, assim, é um filtro novo, mas só vai te entregar quando ele tá velho. Por quê? Ó, aí você vem pro papel, que é o papel em microfibra de vidro. Então, um filtro F9 na mesma classe de filtragem, que seria um filtro Cunha, papel em microfibra de vidro, você já consegue entregar ele em 95% já no seu início da sua vida útil do filtro. Então, pera. Então, bolsa, por exemplo, ele pode nascer um F8 e terminar com F9? Sim. E aí o F9, que seria um papel em microfibra de vidro Cunha, ele já nasce um F9, ele pode chegar até um H10. Por quê? Qual que é o motivo dessa... A explicação técnica para que ele evolua dessa maneira. Então, o que acontece? O filtro, ele, conforme ele, no caso do bolsa, né? Conforme ele vai obstruindo, ele vai pegando uma carga nesse filtro. Né? Você tem cátion, tem ânion, você tem várias cargas que vão chegando nesse filtro e vai aumentando a eficiência dele, não só para no efeito físico de obstrução, quanto também do efeito da carga eletrostática. Ele vai ganhando e ele vai captando mais particulados nele. E aí ele vai crescendo de classe, porque quanto mais obstruído ele fica, mais perda de carga ele tem. É interessante, tá? Isso. Porque essa obstrução também gera uma perda de carga e vai gerar um consumo maior de energia, vai trazer outros problemas. Então, muitas vezes, essa discussão com o cliente, olha, você prefere um filtro bolsa, que também eu tenho, dependendo é importante deixar na mesa que nós temos os dois produtos, mas ele precisa entender o porquê, que é a pergunta que o William está falando. Por que esse cara, ele nasce, quando você fosse fazer um teste nele, seria um F8, um F7, né? E ele chega a um F9. Por quê? Porque ele vai obstruindo, vai aumentando a carga eletrostática dele e ele vai ficando obstruído. E qual a diferença do outro, de um filtro F9 de fibra de vidro? Primeiro que a área dele é extremamente... Um filtro bolsa, ele chega no máximo a 6 metros quadrados. 592, 592, padrão. E um filtro fino, 592, 592 de microfibra de vidro, ele tem 18. Poxa, o dobro. O triplo da área. Triplo. Triplo da área. E aí, como ele tem o triplo da área, obviamente, ele se torna mais eficiente. Né? Por quê? Porque ele tem mais área. E quanto mais área ele tem, mais chance ele permite que aquela partícula tenha contato com o meio filtrante. Vamos imaginar lá o filtro bolsa. Se a gente colocar no microscópio, a gente está olhando para camadas e camadas, né, do material filtrante. Então, a gente pensa que ele começa a ficar mais eficiente quando eu começo a fechar os principais buracos, digamos assim. Sim. A partícula vem e fecha um buraco grande, depois fecha um outro buraco grande. Ele vai deixando buracos menores e fechando os grandes. É isso. Perfeito, né? isso. E é por isso que ele começa a ficar mais eficiente na filtragem. Só que aí você começa a ter essa eficiência no final da vida dele. E aí você acaba perdendo muito... acaba tendo muita contaminação ou passando muita impureza pro sistema no início, no meio. Aí só no final você começa a ter uma eficiência maior. Por isso que a gente recomenda sempre o filtro Cunha em papel microfibra de vidro, porque ele já te dá isso desde o início. E ele tem uma capacidade de acumulação de pó até maior que o filtro bolsa, só que assim, ele já nasce numa eficiência maior. E ele já foi criado para que tenha esse impacto com esse tamanho de partícula, e ele vai durar um tempo por ser 3 vezes maior a área efetiva de filtragem, né? Então ele trabalha com uma vazão muito mais alta, uma perda de carga baixa. Eu trago como certificador é que quando a gente precisa de vazão na máquina, e a gente já está lá no limite dela, né? Trocar o filtro para um filtro mais eficiente. Então, eu vou tirar um filtro bolsa e eu vou colocar um filtro de microfibra de vidro plissado. Porque ele tem 3 vezes mais a área. E isso significa que eu consiga chegar na vazão que eu preciso com uma perda de carga menor. Então, ele tem menos restrição no sistema. Então, às vezes, a gente ganha alguns hertz da máquina só trocando o filtro. Você ganha um tempo mais de vida da própria máquina com relação a vencer a perda de carga com a troca do filtro. Então, tem uma curiosidade, né? E os filtros é o seguinte, se você pegar a área do filtro, 0,36 metros quadrados. O grosso, o fino e o absoluto, vamos colocar o grosso e o médio, né? O grosso, o médio e o absoluto, eles têm a mesma área de face. Olha que interessante. Só que o ar, existe velocidade de face e velocidade de meio. Então, você pega o grosso, ele vai ter lá, vamos colocar 1,6 metros quadrados, um plissado. 2,5, aí o bolsa vai ter 6 metros quadrados. Que é vamos dizer, o médio, bolsa, não dá para colocar mais que isso no filtro bolsa, tá? Independente se ele é um M6, um M5, um F7, um F8, um F9. Foi 12 bolsa, vai aumentar um pouquinho. E aí você pega um filtro fino, 18. Aí vamos pegar o absoluto, 0,36 metros quadrados, 34 metros quadrados. Não, a mudança é muito significativa. 34 metros quadrados é quase o tamanho do nosso estúdio aqui.
Se a gente fosse pegar esse meio filtrante, por quê? Porque o ar trabalha da seguinte forma, que é o que o William estava tratando ali. O ar, antes dele sair daquele filtro, ele precisa ocupar todo aquele espaço. É mais fácil você correr numa linha reta ou num labirinto. Ele vai ter mais restrição correndo em linha reta ou num labirinto. Ele vai ter mais restrição correndo num labirinto. Você não consegue imprimir a velocidade. Por exemplo, por isso que a gente fala esse conceito com filtro grosso, né? O filtro grosso, o ar se choca com o filtro e ele tem a primeira passagem. No absoluto, ele precisa preencher esses 34 metros quadrados do meio filtrante para poder o ar passar. Por isso que ele tem, além do meio filtrante, você precisa ter uma área de filtragem correta para aquele filtro. Por isso que você tem a perda de carga menor, porque ele diminui a velocidade. Exatamente. Até o bolso que o William comentou, as suas camadas. Aquele material, ele é um material altamente tecnológico, e é um material importado, eu não tenho ele nacional. Isso que a gente costuma dizer para os nossos clientes, quando você usa um material nacional, você tem essa questão do primeiro impacto. Passou aquela primeira camada, você já não tem mais um bloqueio ou uma segurança pós-camada. O importado não, você tem esse bolso F7, F8, F9, tem suas camadas. E assim, e entra muito a parte técnica, até usando uns cases da vida, né? Sexta-feira a gente nós estávamos numa visita, né? Nós estamos fazendo um trabalho agora diferenciado com relação ao comercial, trazendo o pessoal um pouco mais para a técnica, porque é muito fácil a gente trabalhar no dia a dia e falar com nossos clientes. O problema é a gente conseguir converter isso para os nossos colaboradores. Trazer eles para o mesmo nível que nós temos. Tudo bem, está falando de 25, 30 anos, de 20 anos, é uma bagagem muito grande. E isso no mercado é um diferencial, porque a gente consegue, você fala da questão eu vou trocar um bolsa pelo filtro C4CV que vai te dar 18 metros quadrados de área filtrante. Como que a gente faz isso no cliente? Como que a gente aborda essa técnica que nós temos no dia a dia que vai converter num ganho para o cliente? Isso é diferenciado. Isso traz uma segurança para o nosso cliente. Então você já pega casos que você consegue desenvolver um buster, por exemplo, para o cliente, tem uma dificuldade, foi feito aquele projeto, tem uma vazão baixa, uma vazão alta e uma perticada carga baixa. Então ele quer fazer uma filtragem um pouco mais eficiente, aí você entra com a técnica do buster, coloca um ventilador no meio do circuito e consegue vencer aquela perda de carga. Então tem muito case que a gente usa no dia a dia, assim, que você vai entrar ainda nesse termo, mas assim, é muito gratificante, porque é o profissional, é aquele tesão de você estar ali, aquela vontade de você estar atendendo o cliente que move a gente, que faz com que a gente faça uma diferença. Perfeito. E só para complementar, porque pode ser que alguém questione e fale, pô, mas falando de absoluto, porque é normal, né, Raí, falar filtro absoluto, assim, a gente tá acostumado no mercado, mas algumas pessoas estão ouvindo, acho que é legal a gente falar que não há filtro absoluto. Sim. Né? Não é nenhum filtro é 100%, é 99% alguma coisa. Sim. Né? Por isso que é filtro de alta eficiência, mas é normal a gente ouvir no mercado, porque tá acostumado. Tem que falar EPA, tem EPA com H, EPA com EPA, né? Mas nós temos o UPA, tá? Então a Speedyar tem a mídia em UPA também, que nós atendemos algumas demandas no mercado, nós temos o UPA também, então assim, que é um U17, que é... E também não é absoluto, né? E também não é absoluto. Mas as pessoas insistem em falar absoluto. É uma prática comum, né? Sim. É que a gente vem naquela época lá, em 1995, era A3. Aí, absoluto. Já absoluto. Aí vem H14, H13, depois H14, e aí vai indo toda hora. Eu acho que falta no mercado, William, uma observação seguinte. Eu sempre gostei dessa parte, até porque fui treinado dessa forma também por os meus gestores, enfim, os meus gerentes, que é o treinamento, né? A gente dá muito treinamento. Eu adoro dar treinamento. Existe um projeto pro ano que vem aí, dar treinamento em hospitais públicos. Instituições que não têm tanto recurso, tem bons mecânicos, tem para falar de filtragem de ar, mas de filtragem de ar de modo geral, né? Não falar não só do filtro, né? Dessa questão do absoluto, do EPA, conectar o operador. Os nossos treinamentos, eles são interessantes porque a gente não fala de filtro, né? Caramba, aí você vai dar um treinamento de filtro e não fala de filtro, não, porque o filtro está conectado ao sistema, a gente fala de tudo. Eu não tenho formação, não sou engenheiro mecânico, não sou projetista, mas a gente tem muito conhecimento do processo, né? No sentido de que o filtro é um acessório. Porque tudo é culpa do filtro. Muitas horas de voo, né, Raí? Muitas horas de voo, porque tudo é culpa do filtro, quando vai ver o rolamento, né? E isso é muito legal, porque o mecânico, né? Eu gosto muito dessa parte, talvez seja porque seja o meu. Eu tenho muito carinho por essa área, porque
quando você tem profissionais conscientes, faz muita diferença no final, na ponta. Porque, na verdade, olha o ar ali, ó. É ar limpo, né? No final de todo o processo é ar limpo, né? E aí chegam, né, para qualificar e você fala, nossa, tá dentro. Tá dentro por quê? Porque por trás daquele equipamento que dá um resultado, tem um monte de pessoas, né? Quem troca o filtro, quem limpa a serpentina, quem troca o rolamento, quem vê se correu ou não, né? Hoje, muito tira direto aí nos ventiladores, mas, de modo geral, a gente procura muito falar disso, desmistificar o filtro, que o problema não é só o filtro, né? Ou só a solução é o filtro, né? Sim, sim. Vocês que estão nessa área de serviço sabem muito bem que é muito, são muitos itens, né? E o cliente entender, quanto mais ele entende, mais ele consegue comprar certo. Com certeza. É melhor para quem quer vender certo. Com certeza. Então imagina, teve um caso, a gente vai entrar aqui no próximo, que são os cases, quais são os cases de sucesso, né? Mas eu já peguei muito. Instalação nova, e aí a gente coloca a máquina na vazão, o filtro EPA começa com uma perda de carga de 400 PA. Né? Assim, o limite é até 600, né? Por quê? Porque depois ele pode estourar, né? Sim. Você tem uma ruptura no filtro. Então, o filtro é interessante o nosso cliente entender. O filtro ele dá uma vazão, uma perda de carga X. Pô, eu garanto 4.000 metros cúbicos por hora de vazão com 250 PA. É esse modelo de filtro. E aí a gente começa a ver já vi casos, né, de máquinas, a gente começa lá com os 4.000, mas a perda de carga, sei lá, com quase 400, quase 400 ou passando de 400. Por quê? Possivelmente porque tinha menos área. Será que foi vendido certo o filtro ou foi comprado certo o filtro? Isso é a informação, né? Então, pega muito casos para nós, que nem o Raí comentou com você, Beatriz, na questão da a área de face. A área de face é uma, a efetiva é outra. Então, você tem um filtro 610 por 292, que seria o H14, ele trabalha de 2.200 até 4.000 de vazão. E isso de acordo com a sua área efetiva de filtragem. Então, de 2.200, ele trabalha com 3 cunhas. E você pega um filtro para 4.000, ele trabalha com 6 cunhas. É perfeito, o Lopes. É legal falar isso. Por quê? Porque tem cliente que fala, ó, tem um filtro 610 H13. Mas aí eu falo, e mais? Dá mais informações? Não é só trocar. Qual é a vazão, Raí? Qual é a vazão? Qual é a perda de carga inicial? Pode ser 75. O 75 é até mais fácil você não ter problema com 75, porque ele é um filtro básico. Então, ele é 610, 75. Então, ele tem um papel ali com a mídia de 50 de altura, que é o que possibilita você colocar no perfil. Só que o cunha não. O cunha, se chegar a informação 610, 292, nós somos obrigados a perguntar qual é a vazão. E o cliente informando a vazão, ou manda uma foto do filtro para mim, original, quantidade de cunhas, que aí eu vou selecionar para ele o filtro correto. E acontece muito, né? Você acaba sendo induzido ao erro, e nós, como nós somos especialistas nessa área, e a gente evita esse tipo de problema, porque isso vai ocasionar problemas para o cliente e até para nós mesmos, né? Sim, sim. E tem vários casos, né, que o cliente, o filtro inicial, o filtro original lá, tinha um tamanho de 610, um cunha, mas eram só 3 cunhas. E aí a gente chega no sistema, olha, tá no limite, tá com 58, 60 Hz. E a gente sugere que ele troque por um filtro com mais vazão, com mais cunhas. Aí a gente consegue reduzir essa frequência e trabalhar, mas veio original. Já ali, então, às vezes não é só manter a originalidade, mas entender o todo, né, e dar a melhor solução. Por isso que a expertise de você conhecer a aplicação, o produto e a instalação. Quando nós conhecemos, e foi o que aconteceu na sexta-feira, até o nosso técnico, ele estava comigo, ele até comentou, eu sei fazer até aqui, daqui para frente eu não consigo. Aí eu até comentei, calma, isso ao decorrer do tempo vai ter algumas fases aí que você vai ter que percorrer para que você consiga chegar nesse atendimento pleno, de qualidade, de conceituado, que é conhecer o cliente lá dentro, o equipamento. Então, quanto mais você for, mais você vai entender e mais você vai poder ajudar. E isso, o cliente ele fica muito satisfeito. Assim, é excepcional o quanto é satisfatório para nós quando o cliente ele dá esse retorno, esse feedback, assim, pô, você me ajudou, deu certo. E assim, você acaba levando esse cliente pro resto da sua vida. Começa a se tornar um atendimento personalizado. O cliente é único, né? Eu sempre falo que o cliente é único. A planta dele é única. O problema dele é único. Para ele é único. Logicamente, quando você generaliza, né? Cada cliente que a gente vai atender, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que o cliente fabrica. Nós atendemos clientes que
Aí de tudo, né? De preservativo a injetáveis, né? Uhum. E a gente precisa entender o produto. O cara é líquido, é sólido, é pomada, pode ter umidade. Então vamos aproveitar O gancho. o gancho, né? Vamos trazer, você pode trazer um case de sucesso e depois um case também que não teve tanto sucesso. Compartilhar aí e que fique legal, né? Porque o nosso cliente também pode se encaixar nesse case, né? Eu tenho um case que é espetacular na minha vida, né? O pessoal até comenta que o Raí falou, esse aqui foi algo que foi muito diferente. Quando eu estava na primeira empresa, eu fui num cliente e teve um acidente, né? E era um túnel e passava um ar quente. E quando eu cheguei no cliente, ele falou para mim, ó, eu tô com um problema, mas esse meu problema é assim, eu não sei o que tá acontecendo. Aí eu cheguei no equipamento, olhei e falei assim, eu também não sei o que tá acontecendo. Somos dois. Era um filtro separador de alumínio, pra mim era uma serpentina. Eu falei, pegou fogo na serpentina. E aí vai para aquela história que, né? Aí, tô indo para aí, posso ir. E chegou o momento de eu voltar nesse cliente. Quando eu voltei nesse cliente, eu falei assim, eu vou trocar para você não o filtro, eu vou trocar para você o equipamento. Então assim, eu troquei a caixa inteira dele de filtragem. Por quê? Porque não era o mais correto. Ele fazia um sanduíche com as duas caixas para travar o filtro. Então, toda vez que ele precisava trocar o filtro, tinha que desmontar o equipamento inteiro. E ele trabalhava com... E é a questão da seleção. O que o nosso concorrente está fazendo? Então, ele está entregando um filtro que vai entregar os 200 graus, os 250 graus, ou ele está te mandando um filtro que vai te entregar os 70 graus. Ou você está pedindo o filtro correto, e aí eu sabia do problema dele, eu entreguei um filtro de 250 graus, troquei a caixa inteira, todo o sistema dele, e assim, foi excepcional. Porque você fala, eu consegui, eu venci. Então, eu saí de uma situação que eu não sabia nem do que se tratava para uma solução efetiva para o cliente. Perfeito. Bacana. O começo da Speed foi muito difícil, porque como a gente conhece muitos profissionais no mercado, as pessoas te indicam para coisas que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? E nós fomos, uma empresa nos consultou, uma empresa de Pindamonhangaba, uma indústria, ele tinha comprado uma máquina, uma revestidora, e essa revestidora não passava no processo de certificação. Né? O profissional que estava lá era um cara muito sério, e ele, como a maioria, não pode deixar o equipamento. É uma responsabilidade muito grande das empresas de qualificação, por isso que as empresas, ao escolher uma empresa de qualificação, precisam escolher empresas sérias, porque é a pessoa que vai garantir parte do processo. A gente sabe que tem controle de partícula permanente, a gente sabe que tem uma série de análise que é feita, mas começa pelo certificador, lá na máquina, no processo, nos dutos, enfim. E a minha missão era fazer o equipamento funcionar. A missão da Speed era funcionar. E era um cliente longe, nós estamos em São Paulo. E olha, foram muitas idas e vindas. A gente conseguiu colocar um filtro da temperatura que suportasse e que desse integridade nesse equipamento. Nós fizemos algo muito parecido que foi feito nesse cliente aqui, que o Lopes atende em São Paulo, que até hoje é nosso cliente. Nós substituímos a parte interna do equipamento. Quer dizer, nós saímos do filtro. E quando a pessoa nos olha, fala, chegou o cara do filtro. Não tem nada a ver com filtro. A coisa que eu menos olho é filtro. Eu olho o processo, a situação, o cenário. Você quer dar a solução, né? A solução não tem nada a ver com filtro. Assim, às vezes o cara fala, mas você não é o cara do filtro? Eu falei, mas o filtro não precisaria ter vindo aqui, andado 400 quilômetros. Você tem um problema, eu quero entender o seu problema. E a gente acaba vivendo esse problema com o cliente. Então, nós substituímos a parte interna do equipamento, joguei o filtro que tinha vindo embora, o filtro original. O problema era o filtro original. Então, quando eu troquei o filtro original e coloquei um filtro importado de um outro país, um filtro realmente robusto, um filtro que tinha vazão, e que eu consegui vedar ele da forma correta no equipamento, resolvemos o problema do cliente. E esse cliente, ele me ligava assim, eu tava num casamento com uma sobrinha minha, o cara me ligou, Raí, pelo amor de Deus, eu preciso produzir. Então era assim, a gente acaba tendo vocês sabem muito bem, vocês lidam com serviço, trabalham quando ninguém quer trabalhar, né? Vocês são o contrário, quando estão todo mundo dormindo, vocês estão trabalhando, né? Exatamente. Então assim, vocês sabem um pouquinho do que eu tô falando. A Speed não é uma empresa de serviço, a Speed vende produto. Mas muitas vezes o cliente fala, olha, eu preciso que você me venda o produto, mas que você me dê a garantia de que esse serviço vai ser feito, e nós precisamos acompanhar. Então, foram casos raros, por isso que é um case aí que aconteceu. Já aconteceram outros também, no Rio de Janeiro, nós substituímos não só o filtro, mas a parte estrutural inteira, porque não dá para você garantir trocar o pneu do carro e deixar o motor, né? Porque se o problema for o motor, não adianta trocar os pneus. Então, você tem que trocar aquilo que precisa ser trocado, né? E aí, o profissional sério, eu acho que o caminho é por aí. Não adianta você vender uma solução barata que vai custar caro. Você tem que vender o resultado. Eu não vendo filtro, eu vendo o resultado, eu vendo ar limpo. Né? A gente vende o resultado, que é o processo do cliente. Né? E tem cases muito simples, né? Que são coisas assim do dia a dia, simples, que dá para se resolver. Você pega hoje algumas UTAs, né? Tem muitas delas hoje.
E na pré-filtragem, a grande maioria está com um filtro grosso, somente o filtro grosso. E quando você tem um pouquinho de excesso de pó no seu retorno, ou a tomada de ar externo, você acaba sujando muito a serpentina. E a gente tem entregado muito essa solução, colocando mais um filtro fino ali antes da serpentina, porque é um transtorno para o cliente. Trocar uma serpentina inteira é muito caro, muito trabalhoso. A hora parada para ele é muito caro. Então a gente tem colocado o filtro fino junto com o filtro grosso e tem dado muito certo. Porque após a serpentina, ele tem outro filtro fino garantido para que você tenha uma eficiência maior e protegendo o filtro EPA. Então a gente colocando esse filtro F8, F9 antes da serpentina, está sendo espetacular, porque não está indo mais pó para a serpentina e ele não está tendo mais essa limpeza, mais essa troca da serpentina que é muito cara. Então, assim, o pessoal tem dado um retorno excepcional. E a perda de rendimento da serpentina, né? A serpentina, ela também tem perda de carga, né? E curioso, né? Sim, Tudo que tá no veio do ar tem perda de carga. Os dutos tem perda de carga, a serpentina tem perda de carga. E nem sempre, necessariamente, né, Lopes? O cara não precisa tirar o filtro, colocar mais um filtro fino, até porque isso muda o projeto dele na questão da perda de carga. Lógico que ele vai ter que fazer aí ele vai fazer uma alteração ali, né? Porque ele mudou o filtro de local. Mas muitas vezes ele pode tirar o filtro fino que está após e colocar antes, sem ter que inserir mais um filtro, aumentando a perda de carga dele e o projeto dele. Vai ter que fazer controle de mudança, estudar o projeto, né? Ver se fica viável. Exatamente. Também. Agora, esse case que o Lopes está falando aí foi feito, e não foi só uma vez, e com muito sucesso. Por quê? Porque não é o filtro. É entender o processo. Exato. Porque o filtro está lá, né? Eu trago também um case pequeno, mas de sucesso também com a Speed. Alguns clientes tinham um problema não no filtro, mas na estrutura do fluxo, por exemplo, que vazava a estrutura. Então, uma sugestão foi, vamos colocar na estrutura do filtro, do fluxo todo, resina. Lembra disso, Raí? Sim, lembro. Meu Deus do céu, fizemos vários aí, né? Vários, né? Então, a gente solicitou lá que implementasse lá uma resina, a resina que você faz o filtro, fabrica o filtro, sim. Você levou para o campo, você despejou ela em toda a base da máquina, do fluxo unidirecional, e todos os buraquinhos foram tampados, né? Foram penetrados, né? Porque aí ele tá líquido, né? Sim. Então ele foi expandindo ali, foi fechando os buracos e resolveu o problema do cliente. Vários clientes já fez isso, né? Não, sim, a gente, apesar de ser uma empresa de filtros, né? Como você mesmo disse, a gente faz vários tipos de correções em equipamentos, né? E sempre pensando no cliente, né? Porque nós temos eu acho que vocês entendem meio que isso, de ver o cliente produzindo, né? Eu sou empresário e quando eu vejo uma máquina parada, meu Deus do céu, porque aquele cara não está produzindo, ele não está empregando, ele não está fazendo a máquina literalmente andar, né? E a gente atende empresários, a gente atende o setor de cogumelo, por exemplo, que é um setor que eu tenho muito carinho, e às vezes o próprio produtor é o cara que é o empresário, ele é o cara que planta, ele é o cara, lógico, temos grandes empresas no segmento de cogumelo, e estruturadas, tão grande quanto uma farmacêutica, tão grande quanto a indústria, mas muitos deles são pequenos, né? E a gente dá apoio para essas empresas, para esse pessoal, não só no filtro, mas na fabricação do equipamento, o melhor equipamento para que comporte o espaço dele, né? Eu sei que o espaço dele é pequeno. Então, muitas vezes, fazemos equipamento para ele sem pé, como se fosse um forro filtrante. Olha que legal. Para que ele tenha espaço suficiente para colocar o máximo de pessoas ali operando, a própria equipamento de lacrar o saco plástico, porque é um cara que ele tem um recurso limitado, reduzido, mas é um empresário tanto quanto eu. Bacana. Nós vamos falar de um case que é bem engraçado na nossa vida pessoal dentro da Speed, que começou em 2020 e terminou com você ano passado. Você vai começar e eu vou terminar. Por quê? É um case pessoal? É um case da Covid. Você começa e eu termino. Nossa, esse da Covid foi muito... É profissional. Equipamento. Essa foi muito louca, né? Porque... Foi. E é o que salvou nós. A Speed é assim, né? A gente conhece alguns projetistas e um projetista me ligou perguntando se eu conseguiria fazer um desenho para ele de um bibo horizontal. Não, calma. É do COVID, quando começou em 2020, como que foi? Que nós estávamos lá, aí vai ter os dois lados da moeda. Tá, entendi. É porque assim, né? Só para o público entender, não tá nada combinado. Não tá combinado porque é espetacular. Não tá combinado. É uma história assim espetacular que marcou. Uma empresa me ligou para mim especificamente, falou, aí nós precisamos fazer uns equipamentos, né? Surgiu o Covid aí, que é as unidades de contaminação. E eu falei, não, é loucura, né? Não tem como você fazer unidade de contaminação, muitos mercados parados. A gente trabalhava com papel na porta, né? Estamos trabalhando para atender hospitais, atender farmacêuticos, então nunca tivemos nenhuma penalidade. A gente tem que fechar as portas, como muitas indústrias, pessoal de alimentos. Tiveram que fechar a porta porque atendia. Não era algo
essencial, né? E aí eu falei, não é possível fazer. E aí o Lopes veio e falou, não é possível fazer sim, nós vamos fazer. E aí chamou o cara da engenharia, fizemos aí um mutirão com o nosso pessoal para que fizesse hora extra, desenvolvendo equipamentos, a unidade de descontaminação para atender na pandemia. E esse equipamento se tornou um sucesso, mas só aconteceu aí por conta assim, né, dessa questão do fazer, né? Do empresário, do empreendedor, daquele cara que quer fazer, quer realizar. E se tornou exaustão, né? E aí nós colocamos colarinho, os hospitais começaram a pedir para fazer a negativação dos ambientes. E eu lembro que tinha vez que era 2 horas da manhã, a gente finalizando alguns equipamentos, colocando equipamento dentro do caminhão cheio e indo para o Rio de Janeiro. E aí o outro caminhão voltava no outro dia, mais um caminhão cheio de 40 equipamentos em 15 dias, né? Foi loucura. Só para o nosso pessoal que está ouvindo entender, essa unidade de tratamento que você fez é uma caixa com um ventilador e um sistema de filtragem. Sim. Na época, surgiu muitas dúvidas. Se você colocando o filtro resolvia, você teria que colocar uma lâmpada, né? UV, para tentar quebrar a bactéria. Então, na dúvida, nós fizemos tudo. Colocamos filtro grosso, colocamos o ventilador, a lâmpada e o filtro EPA. E assim, foi espetacular, porque dentro do ambiente, eles faziam essa limpeza do ambiente, mas aí depois entenderam que tinha que negativar. Por quê? Você podia deixar o particulado sair de dentro do ambiente, dentro daquela sala que seria negativada. Então ele estava indo para o corredor. Então, puxando o ar do corredor para dentro da sala e jogando para fora, você evitava essa contaminação cruzada. Quer dizer, você tinha duas coisas. Você tinha uma máquina que fazia a filtragem no sistema, que você poderia ficar gerando ele na sala, ele pega do ambiente, joga para o ambiente, reduzindo a carga de particulado no ambiente, carga de partículas em suspensão no ar. Então, quanto menos, como a gente falou no começo, quanto menos partícula a gente tem em suspensão no ar, menos chance a gente tem de carregar essa contaminação. E também como uma segunda opção, de pegar esse ar do ambiente, canalizar ele através de um flexível e jogar para fora. Deixar ele negativo. Perfeito. Isso. E depois desse trabalho que nós fizemos, passou a pandemia, né? E aí esse cara foi pro Rio. Aí foi pro Rio, ele conversando com um engenheiro no Rio, que é o que eu falo, um vai batendo um papo com o outro e vai surgindo. E ele trouxe a ideia do quê? De trazer o BIBO. Ele falou, Lopes, a gente precisa desenvolver um equipamento que faça... hoje o pessoal trabalha muito, né, nesses tuberculose e tudo. Sim. O próprio vírus, o próprio Covid, pouco espaço. Então o Raí desenvolveu um equipamento que é o nosso BIBO hoje hospitalar, e é um sucesso, assim, o pessoal tem pedido muito para nós. Quase todos os hospitais particulares já estão fazendo essa adequação e todos os projetos em torno nacional de algumas empresas já está saindo tudo com o nome da Speed Air. Então ele é um equipamento que tem uma transição de entrada, saída, ele tem um ventilador eletrônico acoplado, tem uma IHM para você controlar aquela perda de carga e ele está com uma vazão constante, filtro grosso, fino e EPA. Então assim, um case que começou lá atrás, ele conseguiu levar para o mercado. E o Begin Begout, você tem a questão da bolsa também, no grosso, no fino e no EPA. Tem nos três? Tem o saco do kart. A gente discute muito, né? Até aqui, os projetistas que não fiquem bravos comigo, porque eu discuto muito com eles a questão de você ter no retorno 3 estágios de filtragem, né? Eu acho que é muito, eu acho que o grosso e o absoluto é suficiente. Pô, mas você não quer vender mais um módulo? Eu nunca quero vender. Então eu acabo vendendo. Por quê? Porque a gente discute primeiro tecnicamente, né? Muita gente coloca os 3 estágios, você precisa de um ventilador mais robusto, você tem mais uma barreira, você precisa de mais um ventilador. A Speed não abre mão dos melhores ventiladores, trabalhamos com as melhores marcas. Infelizmente, as multinacionais, né? Gostaríamos de ter opções nacionais, não temos para esse segmento. Este produto, a gente não tem índice de todos os produtos, tá? Mas o índice de reclamação desse produto, ele é 0. É impressionante. Um produto extremamente complexo, que você tem 3 estágios de filtragem, em alguns casos, um ventilador eletrônico, um IHM, um equipamento que poderia apresentar alguns problemas no ventilador, né? E a gente tem índice de reclamação 0 nesse produto. Atende os grandes hospitais do Brasil, literalmente. Os grandes hospitais, aí eu não vou citar nomes aqui. E o índice de reclamação é 0. Só para o nosso público entender, né? Quando a gente tá falando de BIBO, né? É Begin Begout, né? Isso. Então, é um sistema um sistema seguro de troca de filtro. Isso, para proteger o operador, né? Para proteção do operador. Então, imagina se fosse uma caixa de filtragem que, como você falou, de tuberculose, de outros produtos, outros problemas que são contaminantes ou biocontenção, e você consegue trocar esse filtro
sem encostar no filtro efetivamente. Sim. Através de uma bolsa plástica, né? Então, é bem aplicado nesses meios. A 7256, né, que é a norma que rege esse segmento, principalmente depois do Covid, que todo ambiente de isolamento é necessário colocar um equipamento Bag-in Bag-out, onde o operador faça a troca segura desse filtro sem ter contato com o produto. Mas vocês lançaram uma tendência no mercado, né? Sim, porque não existia esse Vocês foram produto. E porque, assim, o projetista que me procurou na época, ele precisava, não, os hospitais, cada vez mais, o custo do metro quadrado é muito caro. E os Bag-in Bag-out convencionais, o William sabe, são muito grandes. Não é desenvolver um que ele pode trabalhar dentro do forno. Logicamente, precisa se discutir muito o acesso, porque se a ideia é trocar de forma segura, você precisa ter acesso a esse forno. Concordo. Né? Mas independente dele estar no forro ou no piso técnico, ele é um equipamento menor. Tem uma vazão menor, porque os quartos são menores. E outra coisa, eles são individuais, né, muitas vezes. Né? Então, são equipamentos que vão atender uma sala específica, ou às vezes 2 salas, mas que... E se estiver em cima da sala, ele também tem atenuação de ruído, né? Então, assim, ele fica muito silencioso. É um equipamento espetacular. Quero conhecer melhor. Com certeza. Não, foi um sucesso, inclusive na Febrava, nós levamos um. Aí, assim, foi um sucesso. A maior parte dos projetistas procurou a Speedair dentro da Febrava justamente para ver o Bag-in Bag-out, e ele estava lá. Gratidão. E falando aí desse segmento que você tá falando, pô, é inovação, é o empresário olhando para frente lá e tal. E a tendência do mercado? Qual que é a tendência? Por mais que o sistema de filtragem não mude, o Raí tá lá desde 93, não mudou. Você muda alguns materiais, a forma de fazer, mas o sistema é o mesmo, como vocês falaram. Mas e aí? O que vocês enxergam como tendência, como futuro? Tecnologias complementares, talvez, que ajudam no sistema de filtragem. Minha opinião é o seguinte, eu acho que o filtro dificilmente ele vai mudar, mas a cabeça do usuário e das pessoas que qualificam o ar precisam mudar. Porque cada vez mais você tem pessoas com alergias, cada vez mais você tem pessoas doentes por conta da qualidade do ar. E cada vez mais, né, por mais que você aí tenha energias renováveis, a gente ainda tem muito monóxido de carbono no ar, a gente tem a própria poluição das indústrias, né? Então, eu acho que a grande tendência desse mercado é ter profissionais, eles que tiverem aí um olhar especial para qualificação do ar, né? Então, como você mesmo disse, os filtros podem ser o mesmo, mas esses filtros foram rebaixados, a eficiências aí, né, de acordo com as 1690, onde a OMS identificou a partícula que mais prejudica o ser humano, né, que é o PM2,5, que está numa altura que o ser humano consegue tirar essa partícula e ela vai parar nos alvéolos aí, você não consegue proteger ela com o seu sistema respiratório. Então, pensando em qualidade do ar, eu acho que esse segmento tende a crescer muito no sentido de pessoas qualificadas para fazer esse processo, seja a troca, manutenção, observação que o Lopes fez com relação a você proteger a sua serpentina, que também é um meio de contaminação, porque você tem a parte de umidade, você tem a parte da bandeja de condensado. Então, William, falando de filtro, eu acho que a forma de utilização do filtro é que vai mudar. Onde as pessoas vão estar mais gabaritadas, vão estar se gabaritando para escolher o melhor filtro, verificar a qualidade do ar, e o objetivo do filtro é tornar o ar mais limpo. Né? Então, não faz sentido você usar o melhor filtro se você não casar o serviço com o produto. Tá? Então, na minha visão, a tendência é essa. Cada vez ambientes mais fechados e cada vez mais requisitos para que você avalie esse ar, né? Queria complementar, aproveitando um gancho, a gente vai partir para a dica de ouro aí, mas antes, poxa, eu sou descendente de japonês, né? Morei um tempo no Japão, visito meu irmão no Japão, e você sabe que lá, como você falou, pô, a tendência, como utilizar o sistema de filtragem, né? Sabia que praticamente todas as casas lá existem um sistema independente de filtragem e para manter a qualidade do ar interno do ambiente? É absurdo. Surreal. E é uma das coisas que promoveu até a redução de casos de Covid também no Japão. É um sistema de vocês é industrial. Eu fiz um projeto já desse, tá te cortando. Já fiz que legal. Um projetista aí, que legal. Um amigo nosso, inclusive, né, ele me pediu, né, falou, eu tô fazendo um projeto pra minha casa. Ele mora no interior de São Paulo, ele mora de Paulinho. Sei quem que é, já sei quem que é. E aí ele me falou, eu tô fazendo um projeto. Eu tinha feito já para um outro cara, um outro arquiteto, para que ele pressurizasse a casa dele com filtro, né? Aí ele usou um filtro G4, aliás, usou um filtro M5 e usou um filtro de carvão ativado. Por quê? Porque no ar você não tem só o particulado sólido, você também os gases voláteis que ele precisava reter também. Que bacana. Porque... E é interessante essa observação, acho que é boa tendência. Sim. E aí lá, imagina, você tem um monte de cachorro, né? Tem pet, né? Sim. Ele solta odor.
Então, esse sistema também ele elimina não somente o particulado, como também odor. E também ele também umidificava, é um equipamentinho. Sim, Mas a maioria das casas tem esse aparelho de qualidade do ar absurdo. Outra tendência, eu acho que é outra uma tendência, tendência. Muitas casas nascendo aí, né? Bacana. Bora. Então, bora partir para as dicas de ouro, né? Dicas de ouro, senhores. Primeiro, eu queria uma profissional, porque vocês são profissionais muito bem quistos no mercado. Então, mas é aquela dica que vai mudar a vida de quem tá ouvindo. Que vai tocar lá no coração. Falar, nossa, o que o Raí e o Lopes falou, vou levar pra minha vida. Qual é aquela dica? A minha dica de ouro, assim, na parte profissional, é perseverar. A perseverança é uma palavra, assim, que ela tá aí, muitas pessoas às vezes falam ela, mas deixa de praticar. Então, a perseverança, ela te leva à excelência, tá? Então, assim, você pega toda a minha trajetória no mercado, da onde eu saí, de que forma que eu cheguei. Então, assim, é sempre respeitando ao próximo, respeitando as pessoas, tendo respeito, né? Educação, sabendo tratar as pessoas da forma correta, não ter medo do que vai acontecer, tá? Não tem, quando você é empresário, não tem hora para dormir, não tem hora para sair, não tem limite para onde você vai parar. Então, assim, quando nós começamos foi muito árduo, né? Nosso trabalho, assim, acredito que nós uns 3 anos foi muito frenético, assim, da forma que nós fizemos, que não tinha opção, né? Nós nascemos e tendo que sobreviver. Então, assim, porque nós entramos num mercado que é um mercado muito seletivo. A parte de filtragem de ar, hoje nós temos uma aceitação, assim, nós estamos no mesmo nível de todos. Só que no começo é uma empresa, é só mais um, e ele é pequeno, então isso tudo traz essa nossa trajetória. Ela por si só ela já conta a nossa história de como que nós chegamos aqui e de que forma que nós estamos mantendo, tá? Perseverando, respeitando, trabalhando, trazendo novidades, o coração, né? Você fala muito pelo coração, tá? Essa vontade de trabalhar, essa vontade de atender, essa vontade de estar com o cliente. Então, assim, é algo que a gente respira, né? Então, nós fabricamos filtro e eu respiro filtros de ar, tá? Costumo dizer. Ano passado, você tem que estar sempre se reciclando, né? Ano passado nós passamos por uma mentoria, né? Tanto que eu fiz, o Thiago, o Antônio, o Raí, o William também participou desse curso, que foi enriquecedor para nós, para mim principalmente, assim, conhecer um pouco mais, porque você é empresário, você está indo ali na cara coragem, está indo meio que na raça, chega uma hora que você tem que ir um pouco mais para a técnica, para o conhecimento, para o aprendizado, para que você comece a fazer da forma correta. Tanto que nós saímos em 2023 de um galpão de 1.000 metros quadrados para um galpão de 3.000 metros quadrados. Então, assim, essa é a dica. Você não tem limite. Limite tem perante Deus, né, que está conosco, mas assim... Você que põe o limite em você. Você põe o limite. Então, assim, você tem que trabalhar muito. Trabalha, esquece o resultado, esquece o dinheiro, vai atrás do resultado. Mas, assim, trabalha, e uma hora vai dar certo. E, graças a Deus, deu certo para nós. E, assim, acredito que a gente está no meio do caminho. A gente tem muito a percorrer aí. A Speed Air hoje, ela tá ali entre as maiores, tá? A gente tá brigando bem. E eu tenho certeza que 2, 3 anos nós estaremos aí num nível muito maior do que nós estamos hoje. Isso aí. Perfeito. Muito bacana, muito bacana. Bom, a dica profissional que eu ia dar é o seguinte, né? Se você tem um gestor, e procure aprender o máximo que você puder com ele. Aconteceu isso na minha vida, né? Aproveite as pessoas que passam no seu caminho, né? Não culpe os outros, né? Porque você é o dono do seu destino, né? Você é o dono do seu sucesso. Seu sucesso, as pessoas elas vão te dar ali uma chancela, mas é você que tem que correr atrás, né? Então, escute mais que uma pessoa, né? Sempre importante você ter mais que uma visão, porque, né? Quanto mais ponto de vista você tiver, mais a média fica mais saudável, né? Fica uma média mais confiável, né? E acredite em você, né? Essa é a dica. Eu sempre tive um pensamento de ser grande, mas não tem nada a ver com o dinheiro, até porque eu não tenho, tá, galera? Ainda. É ser grande no sentido de você ter as portas abertas, né? Você percebe uma pessoa de sucesso não pelas portas que ela abre, pelos acessos que eles têm, né? Você precisa se medir, você precisa não se comparar. Comparar e medir são duas coisas diferentes.
né? Como é que você estava ontem, como é que você está hoje? Você faz a mesma pergunta, você sempre vai ter a mesma resposta, turma. Tem que fazer uma pergunta diferente para obter uma resposta diferente. Não culpe o outro, né? Olhe para você, olhe no espelho, né? Seu espelho é o seu melhor exemplo, né? Você vai se enxergar melhor. Então a dica que eu dou é bem simples. Gratidão por aqueles que te dão oportunidade. Tudo é passageiro. Aproveite. É a dica. Perfeito. Nossa, vou até anotar aqui as que vocês falaram. Tá anotado, tá anotado. Obrigada, gravação. Vamos lá. E agora, da vida pessoal. Acho que vocês são pessoas admiráveis. A trajetória de vocês é muito inspiradora. Porque não foi fácil. Ninguém ganhou nada aqui na vida. Não caiu do céu, né? Então, eu acho que também seria uma palavra para agregar as pessoas. Então, Sim. Eu vou falar um pouco assim, um pouco mais na parte. Eu falo muito na parte do coração, né? Eu sou um cara muito técnico, às vezes as pessoas olham assim que eu tô com um olhar mais sério, mas não. Eu sou uma manteiga derretida, assim, apaixonado pela vida, pelo mundo. A dica de ouro na parte pessoal é que, assim, eu tenho uma construção na minha vida, ela é uma construção, assim, que o Raí participou muito de 20 anos pra cá da construção da minha vida. 20 não, de uns 2009, uns 15 anos pra cá, que foi a minha trajetória como profissional e como pessoa, né? Então, eu tenho uma companheira que ela é excepcional. Então, assim, eu tô com ela há 19 anos. Então, a gente faz algumas coisas no percorrer da nossa vida, assim, né? Que faz algumas escolhas. Umas dão certo, outras dão errado. Mas, assim, uma pessoa que te dê esse conforto, essa segurança para que você saia de casa e que você trabalhe em paz, foi uma escolha que nós fizemos, né? Tanto que ela, quando minha filha nasceu, ela falou, eu vou ficar com ela, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Assim, minha filha é uma criança excepcional, espetacular, e essa escolha que eu fiz com ela, e hoje eu tenho a leitura que foi a melhor possível, porque hoje nós temos uma estrutura familiar, um lar assim, muito bom. Também a questão da fé, a questão religiosa, cada um tem a sua, né? Sem julgamentos, mas eu procuro sempre estar temente a Deus, tá? O profissional na questão do aprendizado, a reciclagem, está procurando sempre fazer cursos, palestras, né? Aí falou da questão né? de ministrar algumas palestras, eu também ministro algumas palestras, tá? Nós fizemos esses dias num hospital grande, conceituado em São Paulo. Não deixem de cuidar da sua saúde, tá? Porque, assim, eu cometi um erro muito grande na minha vida quando começou a Speedair, que foi focar só na Speedair durante 3 anos. E eu paguei um preço por isso, tá? Então, assim, eu tive um problema muito sério de saúde, eu deixava de ter minha vida social, eu deixava de ter o convívio. Não, eu tive um problema, quando eu saí desse problema eu entendi que eu tinha que mudar. Tá? Então, assim, os médicos me acompanharam, o médico falou, é simples para você não precisa de nada, só precisa viver. E é algo muito simples, é você acordar de manhã, você tomar um café, você ir trabalhar, aí durante a semana você ter o seu momento de lazer com a família, com os amigos, com os familiares, jogar seu futebol, jogar seu tênis, fazer sua academia, você viajar, você se alimentar bem, você se cuidar. Isso é o que vai levando você para a longevidade. Mas, assim, é uma coisa muito simples e que eu deixei de fazer e que hoje eu não abro mão, tá? Então, assim, pessoal, é isso que eu tenho para dizer, que eu tenho que contribuir aqui para vocês. Se eu for contar todos os casos da minha vida aqui, eu acho que vocês vão chorar. E não é a intenção, tá? Então, aqui é só coisas boas que, graças a Deus, deu tudo certo. Maravilha. Bom, eu sou um cara muito família, né? Sempre fui. Falei para vocês que eu sou o 13º irmão, né? Então nós somos em 13 irmãos, né? A gente procura sempre estar junto. Eu acho que família e amigo, Deus é a base de tudo, né? Se você não tem família, você não tem amigo, você tem um problema muito sério, cara. Precisa tratar isso. Porque os amigos você constrói, né? Amigos são construídos, família também é construída ou mantida, né? Eu tava até brincando aí antes da gente conversar que tem gente que tem 2 irmãos e é brigado com o irmão, né? Não briguem com seus irmãos. Seus pais não gostam, isso é muito chato, isso é muito triste. Não importa qual é o motivo, sempre uma forma de reconsiderar. Eu sou de uma família que o meu tio matou o meu pai, né? Então, Então, eu tenho isso na minha família, na minha família, nos meus parentes. Que a família e os amigos trabalham, gostam muito de trabalhar. É a coisa mais importante que te mantém de pé, né? Sua esposa, filhos, enfim, família, né?
Então, a dica que eu tenho familiares, se você não tem isso, você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo esse tipo de coisa, tá? Não existe na internet. A internet não tem isso não, tá, turma? Eu sei que na internet tem muita coisa, mas um amigo de verdade, uma família, você não vai encontrar, você vai encontrar construindo. E construir dá trabalho, né? Assim como construir uma casa, construir uma empresa. Então isso é construído. Você vai encontrar alguém que tem o seu perfil, que se aproxima de você. Então essa é a dica que eu dou como família. Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos, tenho uma família maravilhosa. E construindo sempre, cada vez mais, né? Tem uma passagem muito interessante que a minha mãe, eu perdi meu pai cedo, como eu contei pra vocês aí, né? Essa passagem da minha vida aí. Que pelo contrário, não me tornou mais fraco, me tornou mais forte. Isso acontece, não aconteceu só comigo, aconteceu com um monte de gente, né? Infelizmente, né? E minha mãe falava assim, meu filho, por que esse monte de pessoas te seguem? Por que você tem 14 anos, 13 anos e esses homens te seguem? Eu falei, mãe, por um motivo muito simples. Eu falei pra eles que nós vamos vencer, né? Então, as pessoas acreditam em você quando você é verdadeiro, quando você tem uma base, né? E que não é... Base financeira é uma delas que vai te ajudar, inclusive a fazer coisas bacanas, né? Fazer trabalho voluntário. Mas com certeza não é mais importante. Você precisa desses outros 2 pilares aí que vão te ajudar bastante. Bom, essa é a minha busca. Muito obrigado pela viu? dica. Obrigada, Raí. Então, Obrigada, fica Lopes. aqui o nosso agradecimento pelo Lopes, pelo Raí de estar presente. Quer dar a última palavra ou... Foi Nossa, ótimo, gente. Pode ir, assim, para nós é um privilégio estar aqui, né, com amigos, né, com o William, um amigo nosso, a Beatriz também, tive o prazer de conhecê-la hoje, parabéns, muito simpática, educada, e assim, a dica é essa, e assim, agradeço por estar aqui, a Speedair agradece por estar no mercado tão prazeroso de trabalhar, assim, eu falo... De vez em quando até o Raí fala, você tá na empresa? Eu falo, não tem outro lugar pra ir? Eu tenho que estar aqui. Se eu não estiver aqui, eu tô na rua. O mercado é muito grande, ao mesmo tempo muito pequeno, né? E assim, eu tenho um prazer de trabalhar e graças a Deus é isso que trouxe nós até aqui. Nós não temos esse tipo de conversa, né? Pô, você trabalhou menos ou mais? Não, os dois trabalhando do mesmo jeito. E se ele estiver trabalhando menos, ele vai falar, ô, Raí, vamos mais. Ele vai falar, Lopes, vamos mais, porque assim... É gostoso, é prazeroso e é o que a gente tem para apresentar para o mercado que sempre busca mais assim um atendimento mais próximo, mais técnico, né? E a gente está sempre disponível para trabalhar aí com vocês aí no dia a dia. As portas sempre estão abertas para vocês, Gratidão. viu? Então, é isso. Então é isso. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do LWNcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, dar o seu agradecimento a esses convidados tão especiais. E até o próximo episódio.